Olá, bem-vindo a mais um podcast É Simples Assim, Toninho. E hoje nós vamos polemizar um pouco a questão do mundo sindical. Primeiro eu quero agradecer a vocês pela audiência, a todos que têm visitado nossas redes sociais, têm acompanhado nosso podcast. É uma alegria imensa saber que o nosso conteúdo está sendo bom para você. Você trabalhador, você dirigente sindical. E hoje eu recebo o jornalista, escritor, pesquisador Luiz Alberto Alves, mais conhecido como Caju. Seja bem-vindo, Caju. Obrigado pelo convite e espero poder contribuir aqui com o pouco aí de informação que eu tenho, né? Porque a gente está aprendendo todo dia. Né? Com todos esses anos de experiência que você tem, o Caju, ele foi repórter, depois foi editor de economia, ele tocou dois jornais importantíssimos, a Folha Metropolitana, o Metro News, que era do Grupo Tomeu, assessor de imprensa sindical, com uma experiência fantástica. Então eu acho que vai contribuir bastante, hein, Caju? Modesto, mas com muita experiência. E hoje nós vamos trazer um raio-x do sindicalismo nacional e internacional e como eles conversam. O Caju tem aí dados, tem informações importantíssimas. Fique grudadinho aí, tá bom? Caju, como que você avalia o sindicalismo nacional? Olha, o sindicalismo nacional, ele, dentro daquela ótica que a gente fala, que há males que vêm para bem, né? Quando aconteceu a reforma, que alguns chamam de reforma sindical, que no governo Temer, até aquele momento, você tinha os sindicatos combativos e tinha aqueles sindicatos, entre aspas, combativos. Ou seja... Você está amenizando ou você quer chamar de pelego mesmo? Pode ser esse termo, porque existia um imposto sindical, que era descontado no mês de março, referente a um dia de trabalho de cada funcionário. E aí aquele dinheiro vinha. Ele era dividido entre sindicatos, confederações, federações e centrais. E a outra parte ia para o Ministério do Trabalho, que pouca gente fala. Exato. Tá? Bom, tudo bem. Ou seja, eu tinha aquele dinheiro na minha mão. Se eu trabalhasse em prol do trabalhador, eu tinha. E se eu não trabalhasse, eu tinha também. E o que aconteceu? Veio a reforma e retirou esse imposto sindical. Ou seja, é mais ou menos igual o filho que é adolescente. O pai banca ele. Ele inteirou 18 anos. Filho, agora você vai ter que trabalhar. Mas pai, não. Até aqui eu te dei celular, te dei roupa, te dei sapato, te dei tudo. Como nos Estados Unidos. Até os 18 anos a família banca o filho. Passou dos 18, você vai ter que se virar. E foi o que aconteceu. E o que ocorreu? Muitas entidades sindicais, elas acabaram fechando as portas. Pô, mas você viu, aquele sindicato fechou a porta. Mas por que fechou a porta? Ele, durante os 12 meses do ano, ele ia na porta de fábrica, ele realmente defendia os direitos dos trabalhadores? Ele fazia o negócio acontecer? Não. Agora vamos pegar aquele que, com imposto sindical e sem o imposto, ele continuou trabalhando. Firme, né? Ele continuou ali. Mas continuou. Ele continuou indo na porta de fábrica, ele continuou defendendo os direitos dos trabalhadores. O que aconteceu? Esse sindicato combativo, ele sobreviveu e está sobrevivendo até hoje. Agora, aquele que não era combativo, que o pessoal chama sindicato de gaveta, esse daí foi para o espaço. Primeiro porque ele teve que trabalhar. Ele teve que trabalhar.
E você sabe, Toninho, que trabalhar é difícil. Trabalhar as mangas não é para qualquer um. É difícil, sabe? Você ir, como eu acompanhei muitas vezes, né, os sindicatos, aí alguns sindicatos, no caso dos químicos, eu fui muitas vezes... Pela confederação também. Fui muitas vezes com eles em porta de fábrica de madrugada. Eu lembro de um episódio que aconteceu na Dupont, que teve uma manifestação na porta da Dupont aqui em Cumbica, que a polícia foi chamada, né? A empresa chamou a polícia porque ela não queria que o sindicato fizesse aquela manifestação. E a manifestação correndo. E num dado momento, um policial despreparado sacou o revólver de gente. E eu consegui fazer a foto dele sacando a arma. Olha só. Então, preparei depois um material a respeito desse episódio. E qual foi a avaliação do trabalhador da Dupont? Ele falou, caramba, esse sindicato realmente está me defendendo, vê aqui. Mas é números. E aí o que acontece? Hoje restam poucos sindicatos combativos no Brasil. Poucos. Por quê? Sem o imposto sindical, muitos deles não conseguiram se reinventar. Não conseguiram se adaptar, não conseguiram fazer o que precisa ser feito, ou seja, o dever de casa. Qual é o dever de casa? Você defender os direitos da sua categoria. E não fica só na questão salarial. Eu lembro de um episódio que aconteceu nos Químicos em 2006, que você participou. Chegou uma denúncia de que moradores na região ali do aeroporto, Haroldo Veloso, Jardim Santa Lídia, ali, aquela região ali, eles seriam desapropriados para a construção de uma terceira pista. E o presidente dos Químicos, o Antônio Silva Oliveira, ele falou, dá uma avaliada nisso daí, vê o que a gente pode fazer. E aí a gente foi conversar e eu acabei descobrindo, por meio do Elton, né, que o Elton ele era muito envolvido com o movimento de moradias, e ele trabalhava com um vereador que já é falecido, o Albertão. E ele, conversando comigo, ele falou, realmente, existe essa proposta, 5.000 famílias vão perder as casas. Vão, tá. E aí ele falou para mim assim, mas tem um engenheiro aeronáutico que pode te dar informação sobre isso. Aí eu fui até a Vila Santa Catarina, que fica no Jabaquara, ao lado do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Conversei com ele e ele falou assim, rapaz, é inviável fazer uma terceira pista em Guarulhos. Inviável? Por quê? Não se pode fazer 3 pistas de aviões com uma funcionando de cada vez. Eu uso a pista 1, fecho a 2 e a 3. Eu uso a pista 2, fecho a 1 e a 3. Não dá. Tá bom. Aí eu conversei com o Antônio Silvano. Falei, ó, tem isso daí. E aí eu tive uma ideia que você participou de usar um programa do Google. A gente colocou o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, dentro da base aérea de Cumbica. Exato. Aí falou, ó, eles poderiam fazer a terceira pista, onde é a pista da base aérea. Só que a aeronáutica não iria topar isso. Tá, tudo bem. E aí, por meio do Elton, a gente descobriu que tinha uma audiência pública no Ministério da Defesa em Brasília. Foi bancado, os Químicos bancou a nossa ida até lá. Minha e do engenheiro aeronáutico, Tarcísio. Veja só, um sindicato bancando algo que não era para ele bancar. Mas ele viu que a categoria ia sofrer. Então ele resolveu assumir essa luta. E muita gente torceu o nariz. Para quê?
que você vai lutar por terceira pista? A gente tem que lutar por salário. Eu falei, tá bom, mas antes de salário você mora. Você tem casa. Você tem uma família. Você tem família. Tudo bem. O resultado disso daí é que a grande imprensa toda estava contra esses moradores. Você assistiu o Jornal Nacional, todo mundo defendendo a terceira pista. Eu me lembro que um colega do Estadão falou para mim assim, rapaz, você está enfrentando Golias, só que ao contrário da Bíblia, é Golias que vai vencer você. Eu falei, não, mas pelo menos eu vou tentar. E foi exposto isso diante do ministro Nelson Jubim, a inviabilidade de construir uma terceira pista. E o que me deixou muito contente é que no dia da audiência, esse engenheiro Tarcísio tinha de um lado, acho que mais de 20 pessoas da aeronáutica, tudo, e vários políticos aqui da cidade, 2 deles que tinham, um era prefeito, a esposa era deputada, todos eles torcendo a favor da terceira pista. E aí, quem eram esses políticos? Era o prefeito Eloy Pietá. Eloy Pietá e a deputada? E a Janete. A favor da terceira pista. Era a favor, então, que colocasse 5 mil pessoas? Sim, 5 mil famílias. Sim, eles eram favoráveis. Então, era assim, o nosso movimento era assim, nós estávamos contra. Nós éramos vistos como patinho feio. E o engenheiro Tarcísio começou a defesa dele. Aí ele olhou assim para a ponta da mesa e falou, eu tenho uma grande alegria de estar aqui. Como professor, eu me sinto lisonjeado de ver um aluno meu hoje brigadeiro da aeronáutica. Olha. Brigadeiro Godinho, que era o homem responsável pela criação de rotas no espaço aéreo brasileiro. Porque os aviões, eles precisam seguir rotas. E é ele que fazia isso. É como se fossem pistas. E aí tudo bem. Apresentamos os nossos argumentos, o engenheiro Tarcísio apresentou o argumento dele, e ele falou, não se pode ter uma terceira pista em Guarulhos, porque o avião vai ser obrigado a virar à esquerda. E quem vira à esquerda bate na Serra da Cantareira, como aconteceu com os Mamonas Assassinas. E provou, porque era inviável aquilo lá. Isso foi em agosto de 2007. Quando foi em dezembro, eu recebi uma notificação do Ministério da Defesa, do ministro Nelson Jubim, na época, ele falando que foi indeferido o pedido para uma terceira pista no Aeroporto Internacional de São Paulo. E tudo isso por causa de uma ação do sindicato? Tudo isso por causa de uma intervenção do sindicato. Tudo isso por causa de uma intervenção do sindicato. Desses sindicatos que não são pelegos, sindicatos que trabalham, né, que com ou sem imposto continuam em pé se não for trabalhando. Se não fosse essa intervenção dos Sindiquímicos Guarulhos, provavelmente essas 5 mil famílias teriam perdido essas casas. Tá? E o que me alegrou muito é que eu recebi telefonemas de gente chorando, dizendo, moço, por tua causa eu não perdi minha casa. Eu falei, não foi por minha causa, teve muitas pessoas que batalharam. Mas o que eu quero mostrar com isso? Que o sindicalismo combativo, ele não pode se ater só àquela questão financeira. Trabalho é bom? Lutar por reajuste salarial é bom? Mas não pode ficar só nessa caixinha. Você tem que sair disso, sabe? Por exemplo, você recebe um telefonema de uma funcionária que ela é discriminada. É um assédio. Sim. Mas como que eu vou fazer isso? Não, mas isso daí é assédio, não vai dar ibope. E, Caju, por falar em assédio, deixa eu só te falar uma coisa. Ontem eu estive visitando uma pessoa em Minas Gerais, né? E conversando, ela me relatou uma coisa muito interessante. Muito interessante. Ela começou a ser assediada, assédio moral, né? Assédio moral, não sexual, assédio moral, pelo chefe. E quando ela relatou ao chefe que estava grávida, o assédio piorou.
Ele fazia comparações de trabalho. Ele negava passar informações do trabalho para ela. Ela passou o período de gestação, nasceu a criança, o período que ela teve que ficar ali, né, afastada, voltou, e quando voltou o assédio piorou. E depois ela foi demitida. Com menos de 1 ano da carência, tem uma carência que se dá, né? Para demissão, foi antes. E um assédio terrível. Ela foi parar em psicólogo, psiquiatra, por causa de assédio dentro da empresa. Então, você vai continuar, mas eu precisava fazer esse relato que acho que encaixa bem dentro do que você está dizendo. Então, quer dizer, a entidade sindical combativa, ela tem que também ir para cima disso, tá? Porque nós estamos vivendo num mundo internacionalizado. Até a década de 90, eu trabalhei no Diário Popular, e o Diário Popular, que virou Diário de São Paulo, era um jornal que já não existe mais, que ele falava muito de sindicalismo. Era o único jornal da grande imprensa em São Paulo que falava disso. Tratava disso. Tratava disso, né? Só que até aquela época, o sujeito ligava para o Diário Popular e falava assim: pô, fulano, a empresa que eu trabalho vai mandar embora todo mundo. Ele tinha que ligar. Não existia o WhatsApp, não existia Google, Facebook, nada. Não. Então você tinha que ir com um repórter lá, checar aquela informação para poder aquele negócio se materializar. Hoje é por WhatsApp. Hoje a informação ela chega rápido. Seja ao dirigente sindical, seja a emissora de televisão, seja ao portal de notícia, ela chega rápido. Uma informação que acontece, por exemplo, na Colômbia, chega rápido aqui, chega rápido em Nova York. Tempo real, praticamente. Tempo real, tá? Só que as empresas multinacionais, transnacionais, também, elas fazem isso. Então, por exemplo, você pega uma gigante do mundo da alimentação, que é a Unilever, que tem 350 mil trabalhadores em todo o mundo. Aí a Unilever... Alimentação e cosmético, né? Bom dizer também. Alimentos. Muita gente fala Unilever, fala, mas a Unilever eu não conheço. Conheço sim. Eu não vou fazer propaganda. Mas aquele a maisena pertence a Unilever. O sabonete Palmolive pertence a Unilever. Você tem desodorantes, tudo pertence... É um monopólio. É um monopólio. Então, o que acontece? A Unilever tem sede na Europa, mas por causa dessa internacionalização, ela sabe o que acontece com cada planta dela, aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, Colômbia, tudo, México, ela sabe. Ela sabe, por exemplo, o dirigente sindical que, por exemplo, está batendo de frente com ela no México. Ela sabe. Ela tem esse controle? Tem. Ela sabe disso, porque a informação é em tempo real. Aí vamos fazer a inversão. Você faz uma videoconferência com um sindicalista holandês. E aí? Como é que está aí a Unilever aí na Holanda? Como que ela trata vocês aí? Esse contato é importante, né? Olha, aqui a Unilever age assim. Que direitos vocês têm aí na convenção coletiva de vocês? Esse. Pô, mas não tem esse direito aqui no Brasil. Aí, na hora da mesa de negociação, falou, peraí. Vai puxar exatamente. Mas na Holanda, vocês têm isso. Por que aqui não? Mas sabe, não é bem assim. Sim. Na Holanda, quem trabalha na fábrica X, que produz o produto, que fabrica, né, o produto Y, tem direito a isso. Por que aqui no Brasil vocês não têm? Então, essa internacionalização, também no mundo sindical, ela precisa ser acelerada. Sabe? Ela precisa ser acelerada. Porque elas estão aí.
Elas estão aí. Ah, mas eu vou ficar só na porta de fábrica. Vai morrer na praia. Por quê? É na hora da negociação que você coloca esses dados ali e quem está ali, a bancada patronal, fala, caramba, esses caras estão adiantados. Estão à frente. Eu, com limitações na época, porque a gente não tinha esse avanço que existe hoje. Eu me lembro de um caso que ocorreu com a AkzoNobel, que é uma empresa fabricante de tintas em Cumbica. E ela estava criando muita dor de cabeça para os químicos. Tá, os caras não permitiam sequer que fosse feita a manifestação na porta da fábrica. Ah, é? E aí eu fiz uma pesquisa e descobri o nome hoje eles chamam CEO, né? Do presidente mundial da AkzoNobel. Aí eu bolei uma carta e mandei para ele, falando sobre... E esse camarada, ele recebeu um diploma da Nasdaq, que é uma bolsa de eletrônicos, né? Uma bolsa de valores eletrônica em Nova York, como o empresário do ano, tal. Aí eu mandei uma carta confrontando, poxa, Vossa Excelência recebeu um diploma na Nasdaq como empresário do ano, mas o senhor sabia que na tua filial aqui na cidade de Guarulhos, que é a segunda maior cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, no Brasil, a tua filial, ela não permite que o sindicato dos trabalhadores façam manifestações diante da... Eu fiz tudo isso. Passou algum tempo, o que aconteceu? O sindicato foi fazer uma manifestação lá, chamaram o sindicato para entrar na fábrica. Aí, entrar foi. Ou seja, o camarada aqui levou um puxão de orelha do presidente mundial da AkzoNobel. Ele chegou, que caramba é esse que você está fazendo aí, meu? Você está queimando meu filme, pô? Ah, eu falei, não. Hoje esse processo ia ser mais acelerado. Então, naquela época, o que eu fiz? Eu usei um canal transnacional. Não adianta eu falar com o cara aqui. Eu vou falar com quem manda acima dele. Entendeu? Então, isso é que as entidades precisam perceber. Diferencia uma entidade da outra. Esse tipo de atitude, né? Esse tipo Sim. Essa ação. Porque é o seguinte, a entidade ela também é meio preventiva, digamos assim. A gente forma preventiva. Sim. Também em alguns casos. Né? E também não esperar somente ser provocada. Sim. Não é que nem a justiça, que precisa ser provocada para poder ter, às vezes, enxergar na sociedade uma demanda, como foi enxergada no caso de Cumbica, como você acabou enxergando uma forma de resolver o problema. Tudo isso faz uma diferença enorme no cuidado com o trabalhador. Sim. Ou seja, você precisa falar com quem resolve. Não adianta você falar com quem não resolve. Entendeu? Então, existem coisas no mundo sindical que se você ficar ali batendo naquela tecla, você vai ficar rodando. Você nunca vai chegar. Então, eu preciso ter um problema aqui de um laboratório suíço. Laboratório suíço, então o cara que manda em nível mundial está na Suíça. Eu vou falar com ele. E pronto, né? Falar com ele. Não, mas ele fala inglês, não tem problema, eu vou pôr um intérprete. Pronto. Mas e quando o problema do governo, Caju? Por exemplo, o caso da FURP, né? Você acompanhou esse caso durante muito tempo. A briga do sindicato tem quando precisa aplicar a convenção coletiva, o governo do estado cria um problema danado em relação a isso. E como tratar? Porque você trata direto com o governador, você trata direto, primeiro com o secretário, né? Você trata direto com o secretário, não dá certo, como fizemos algumas vezes, o Reginaldo participou também, vai lá para o Palácio dos Bandeirantes, vai dar um... E parece que a coisa não vai, é política. Como que faz isso, Caju? Olha, é como o pessoal fala no linguajar popular, né? Você tem que falar com quem manda. A sugestão aí
é fazer um tete-a-tete com o governador. Um tete-a-tete com ele e com o presidente da Assembleia Legislativa. Tete-a-tete. Pega dados. Olha, a FURP é um laboratório que é responsável pela produção do kit, né, dose certa, né, que é distribuído para as pessoas que têm o HIV. Portanto, é um laboratório importante para a sociedade. Primeiro porque ele fabrica medicamentos que é distribuídos para pessoas de baixa renda. E vários municípios adquirem esse medicamento. Por um preço? Por um preço acessível. Então tem que expor isso direto para quem... Para quem administra a FURP. Isso que é engraçado, né? Sabe? Olha, é isso. É assim, eu como jornalista, em muitos casos, matérias que eu escrevi, eu já adotava essa tática. Eu falei, não, eu vou falar com quem resolve. Eu não vou falar com quem não resolve. Perder tempo, né? Eu vou falar com quem resolve. E muitas vezes eu eu falei, não, isso é suicídio. Eu falei, não, se ele falar não, vai ser notícia. Se ele falar sim, também vai ser notícia. É difícil? É. Então, muitas vezes eu tive que ficar várias horas parado na frente de um escritório para o camarada chegar. Porque eu falava com a assessoria dele, nada. Falei, não, vou falar com ele direto. E aí, senhor, tudo bem, sou do jornal tal. Quero saber a opinião do senhor a respeito disso. Porque eu não consegui falar com a tua assessoria. Ah, minha opinião é essa. Acabou. É assim que eu consegui abrir muitas portas, tudo, né? Agora, vai de cada um. Caju, você falou da importância do sindicalista, ele, até por causa mesmo dessa globalização, nessas coisas todas, ele está atento ao que acontece na empresa em outro país. Você falou, poxa, sempre bater um papo, ter esse diálogo, essa conversa com o sindicalista de lá. Isso é importantíssimo, né? E tem que ser cada vez mais afinado esse diálogo, cada vez mais afinado. A questão que eu levanto agora é a seguinte: nós temos aí alguns sindicalistas que vão participar de fórum, que estão lá conversando, que estão lá batendo papo, que estão ali tentando de uma forma ou de outra manter essa comunicação, né, para que aqui também seja melhorado a condição do trabalhador. Sim. Então, nós temos esse pessoal que está lá. Mas ainda precisa avançar mais. Certo. Isso é claro, precisa avançar mais. Nós tivemos, como você comentou também, a tal dita reforma trabalhista, né? Que na verdade foi um prejuízo total à classe trabalhadora. Sim. Por causa de muitos dispositivos. Quando a gente fala isso, não é questão de imposto sindical, não. Imposto sindical, como você muito bem colocou, os sindicatos que realmente eram atuantes e tinham um compromisso, e têm esse compromisso até hoje com o trabalhador, né, 100% com o trabalhador, estão de pé, estão trabalhando, continuam fazendo as negociações coletivas, continuam trabalhando, continuam fazendo as coisas que têm que fazer. Você tocou também nesse assunto, um assunto muito importante. Mas uma coisa que eu quero perguntar para você, Caju, ainda dentro da questão internacional, é que o modelo sindical muitas vezes não é o mesmo. O modelo sindical do Brasil não é o mesmo que lá dos Estados Unidos. Sim. Muitas vezes não é o mesmo que é praticado em outros países da Europa, né? É diferente, né?
E a reforma trabalhista tentou colocar algumas coisas, principalmente do sindicalismo norte-americano, aqui dentro. Sim. Qual é a visão que você tem em relação a isso? Se isso seria benéfico ou prejudicaria o trabalhador? Essa visão que a reforma trabalhista quis trazer, que é o de um comportamento um tanto norte-americano, de modelo de sindicato, em relação ao nosso. Há quem diga e defende que o sindicalismo brasileiro é o melhor que existe. A política, a forma que o sindicato trabalha é o mais avançado que existe. Você também defende essa tese? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, a minha visão é a seguinte. O sindicalismo americano, norte-americano, ele é por empresa. Então, por exemplo, lá não existe. Vamos pegar Nova York, um exemplo. Então, no estado de Nova York, se você tiver 5 fábricas de determinados segmentos, então aquele sindicato só pode atuar, defender aquela fábrica. Ele não pode defender a outra. Ele tem que defender aquela fábrica. Então não é como aqui, por exemplo, a gente pega Sindicato dos Químicos de Guarulhos, Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, Sindicato dos Químicos do Rio de Janeiro, e etc. Pá. O que acontece? Quando ocorreu essa reforma trabalhista, é aí que um negócio começa a engrossar. Quais foram os parlamentares que votaram contra o trabalhador? Foram a bancada patronal. A bancada patronal? Eu vou citar até o nome de alguns deles aqui. O senhor Jorge Tadeu Mudalem, que ganhou muitos votos aqui em Guarulhos, foi um dos primeiros a votar contra o trabalhador. Olha só. A outra, uma deputada chamada Bruna Furlan, de Barueri, votou contra. Teve muita gente que votou contra. Tem mais algum nome que eu não pode falar? Aqui não tem. Aqui a minha memória. Está registrado lá, né? Entendeu? Contestar o. Tá lá. Mas o que é votar contra o trabalhador? É assim, eu não posso pegar o meu sapato, que é número 42, e dar para alguém que calça número 38. Você acha que quando uma coisa dessa vai à votação, um projeto importante como esse, uma reforma importante como essa, você acha que é uma displicência do parlamentar? Você acha que ele não lê aquilo? Porque se ele leu aquilo, né? E a votação, porque tem duas coisas. Ou ele não leu e foi lá e votou, tipo assim, tá na hora de votar, deixa eu ir lá, votei, acabou. Né? Não li, que é relaxado também, né? Não está cumprindo a função dele. Agora, pior ainda se ele leu. Eu, na verdade, não sei nem o que é pior. Ele leu todinho, viu a íntegra, foi lá e falou: trabalhador, você está ferrado, mas na próxima eleição estou batendo na sua porta pedindo voto. Olha, o DIAP, que é um órgão confiável, né? Porque o DIAP, ele faz um levantamento de como vota cada deputado em Brasília. Tá vendo? Isso é importante. Né? Que é uma entidade que ela é de apoio aos sindicatos, mas é uma entidade apartidária, tá? Então, o que o DIAP levantou? O DIAP levantou o seguinte, que tem um percentual muito grande de deputados em Brasília que, se o assessor não levantar dados, tudo, se perguntar para ele assim, o projeto favorável à liberação de agrotóxicos, o que o senhor sabe sobre isso? Peraí. Ô, Joca, levanta para mim essa informação aí sobre agrotóxico. Ele não tem conhecimento nenhum. Não tem conhecimento. Faz parte de comissões, né? Faz! E Aliás, em comissão, porque eu também trabalhei muito ali, indo em Brasília, tudo, pela Confederação, eu descobri que tem muito... Confederação dos Trabalhadores no ramo químico do Brasil. Eu descobri que tem muito deputado que participa de comissão, que quem trabalha é o assessor.
É o assessor que levanta tudo, passa a pastinha para ele. Vossa Excelência agora está com a palavra. Olha, eu tiro o óculos, eu sou contra isso por causa... Guarda um momento aí, peraí. Ô, Joca, o que você quer dizer aqui nisso aqui? Ah, tá. Desconhecimento total, entendeu? Aí chega numa votação importante, o que acontece? Há os acordos ali. Olha, tal, acho que é bom a gente votar em bloco, tal, não sei o quê. O bloco do MDB. E dane-se o vota. trabalhador, dane-se o cidadão. Olha, teve diversos sindicatos que fizeram um corpo a corpo em Brasília, falando que aquela reforma iria prejudicar o trabalhador. Por exemplo, todas as pessoas sabem, por exemplo, você entra no trabalho 8 da manhã. A partir do momento que você entrou no ônibus 6 da manhã, você está trabalhando. Pô, Luiz, não está trabalhando ainda, ele não chegou no serviço, mas você está se dirigindo para a empresa, tá? Só que 7h30 da manhã, por infelicidade, o ônibus que ele se encontra sofre um acidente e ele acaba ferido. Bom, ele vai para o hospital e o médico fala, ó, você vai ter que ficar internado 10 dias. Legal. Antes da reforma, era acidente de trabalho. Antes da reforma, era acidente de trabalho. Agora, por causa dessa reforma, não é considerado... Não se entende mais assim. Não se entende como acidente de trabalho. Pô, se o sindicato não brigar, tacar em convenção, essas coisas todas... Se o sindicato não colocar na convenção coletiva que o trabalhador, 2 horas antes e 2 horas depois que ele entrar ou sair do trabalho, se ele sofrer algum acidente no trajeto para casa ou de casa para o trabalho, deve ser considerado um acidente do trabalho? Acabou, ele está na roça. Mas veja bem, quem foi que colocou isso ali para ser votado? A bancada patronal. E a bancada patronal, ela tem muita influência. Só para você ter uma ideia, Antônio, de como que a bancada patronal tem influência. 1988 foi aprovada a Constituinte, tá? São 35 anos. Até hoje, não se regularizou a taxa de juros no Brasil, que seria de 12% ao ano. Bom, cada deputado fica em Brasília 4 anos. Será que não teve tempo de regularizar? Não, tempo teve. Mas não era interessante. Mas o lobby das instituições financeiras é muito forte. Então, nós teríamos juros, o banco teria que cobrar 12% ao ano. Seria o máximo, é um teto? É o teto. Pega um cheque especial aí para você ver quanto é que está. Cartão de crédito, mais de 400%. Entendeu? Tanto é que na justiça, quando alguém é pego aí, não consegue pagar o cartão de crédito e fica completamente endividado, aí ele recebe a cartinha, o senhor Felipe não sei das quantas, o senhor está devendo para o cartão de crédito R$120 mil. 120 mil e o seu nome vai para o SPC, bom, vai aquele terrorismo. E aí ele contrata um bom advogado, vai lá na audiência e o juiz pergunta: senhor Felipe, o senhor está devendo 120 mil para o cartão de crédito X. Sim. O senhor reconhece a dívida? Reconheço.
quais são os mecanismos que o senhor vai usar para pagar essa dívida? Aí o advogado fala, meritíssimo, o meu cliente vai pagar essa dívida, obedecendo a taxa Selic. A taxa Selic é. Como assim? Faz 3 anos que ele está devendo. Vamos calcular quanto foi a taxa Selic, vamos supor aqui, vamos chutar, tá? De 2010, 2011 e 2012. Vamos somar. O meu cliente vai pagar o percentual da soma desses 3 anos da taxa Selic. Porque a taxa Selic é a taxa oficial, instituída pelo Banco Central. Aí o juiz... Então, se houver esse acordo, o senhor paga? Paga. Vamos chutar, tá? Mas isso é para minoria, né, Caju? Vamos supor que dê um exemplo, dê 20%, tá? Aí vai fazer o cálculo. Então ele vai pagar os 20% sobre os 120 mil. E aí o juiz vai perguntar para o advogado do cartão de crédito X. Mas meritíssimo, a taxa Selic é a taxa oficial ou não do Brasil, advogado? Não. É ou não é a taxa oficial instituída pelo Banco Central, que é a entidade máxima do mercado financeiro? É, meritíssimo, realmente, a taxa... O senhor recusa o acordo que o cliente está propondo de usar a taxa Selic para fazer o cálculo? Não, mas sabe, meritíssimo, eu vou... Não. O senhor recusa o acordo, ele não quer, ele está propondo pagar, mas seguindo o cálculo da taxa Selic. Bom, advogado, eu vou fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Se os juros da taxa Selic, vamos pegar hoje, é 13,75... Quase 14%, já que o teto seria 12% pela Constituição, estranho. Por que o senhor, a tua empresa está cobrando 350% ao ano? Mas meritíssimo, não. Porque se a taxa oficial, a taxa Selic é 13,75%, por que a sua empresa está cobrando 350% ao ano? Ele não vai responder. Não tem como responder. Não tem como responder. Então o que vai acontecer? Ele vai chegar e pagar aquilo que ele propôs. Você tá falando de um caso que é de quem pode ir à justiça, quem pode bancar Sim. um advogado, e nós sabemos que essa não é a realidade do povo. Sim. Nós entendemos isso. Nós sabemos que quando chega a cartinha de cobrança, né, para aquela senhora, para aquele senhor, para aquele jovem, para aquela jovem, eles ficam aterrorizados. Sim. Né? Muitos ficam com gastrite, ficam com não sei o quê, crise nervosa, ansiedade, porque aquilo lá foge totalmente da realidade. Sim. Se o cara não conseguiu pagar 1.000, né, chega uma cobrança de 5, é que não vai pagar mesmo. Caju, nós tratamos sobre assuntos importantes aqui, mas ainda quero te fazer uma pergunta ainda. Durante muito tempo, você atuou junto com o Silvano, Sim. né, na Secretaria de Meio Ambiente da Força Sindical. Sim. E foram bastante projetos, bastante coisa que atuou. Caju, qual a importância do sindicato na atuação da questão ambiental? Nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria que você desse aí uma explanação. Qual a importância, bem objetivo, para o nosso pessoal entender a importância do sindicato na atuação do meio ambiente, nas questões do meio ambiente? Olha, a questão ambiental no mundo sindical, ela é muito importante. Ela é muito importante porque qual é o maior patrimônio de uma empresa? Não é a máquina, não é o prédio. O maior patrimônio de uma empresa é o trabalhador. Se esse trabalhador não tiver saúde, ele não vai produzir, ele não vai sustentar a família dele, ele não vai pagar imposto, vai prejudicar tudo. A economia no macro e no micro. Mas aí também eu devolvo, faço a pergunta.
quantas entidades sindicais elas estão antenadas com a questão ambiental? Quantas? Por exemplo, o meio ambiente, ele está dentro da empresa. Por exemplo, o resíduo que é produzido dentro de uma empresa, como que ele é descartado? Aquele trabalhador tem consciência de que aquele resíduo, se ele for descartado de uma forma incorreta, vai prejudicar a família dele? Vai. Eu vou citar uma coisa que é básica, que as pessoas vão querer dar risada de mim. Você sabia que quando você vai ao banheiro, a hepatite está ali na porta te esperando? Isso de banheiros? Sim, sujos. Público, tudo. Se o banheiro não estiver limpo, higienizado adequadamente, é um fator de transmissão de hepatite. Dentro das empresas? Dentro das empresas. Tá? Mas a pessoa, não. É uma questão ambiental. Hoje, por exemplo, 50% do esgoto produzido no Brasil não é tratado. E existe doença que é transmitida por água suja, contaminada com esgoto, que é o caso de diarreia, é o caso de leptospirose, que é uma doença proveniente da urina do rato. Então, quando você fala de meio ambiente, está falando só de preservação de água? Não. Porque quando fala de meio ambiente para muitas pessoas, ele entende o seguinte, falou meio ambiente, ele imagina o quê? Imagina o quê? A Amazonas, imagina a preservação de certas espécies que estão em extinção, mas ele não tem essa visão ampla, né, de que na casa, no trabalho, no caminho do trabalho, no parque que ele vai, ele também está tratando de meio ambiente. Também. Sim, e então é dentro disso que as entidades sindicais elas precisam se atentar para esse detalhe do meio ambiente. Mas como? Por meio de palestras. Você tem um projeto? Sim, eu tenho um projeto chamado Rede Ambiental Sindical. Esse projeto ele nasceu em 2005, quando eu trabalhava no Sindiquímicos Guarulhos, e o Silvan era o secretário nacional do meio ambiente da Força Sindical. Esse projeto consistia no quê? Em palestras para profissionais, né, sindicalistas e trabalhadores sobre questões ambientais. Esse projeto foi apresentado ao governo federal na época, em 2005, mas por razões que a gente desconhece, ele não foi levado adiante. A gente conhece as razões, cara. A gente conhece, né? Então, a gente sabe quais são as razões. Aí, você está sendo muito legal. Aí o projeto não foi adiante. Se dá voto, eles vão atrás. Agora, o projeto agora essa rede ambiental voltou. Eu até tenho um blog que se chama Rede Ambiental Sindical. Fala o blog aí, qual que é? É Rede Ambiental Sindical. Blogspot.com.br. Então repete de novo bem devagar, pessoal. Rede Ambiental Sindical, blogspot.com.br. Ali você já vai ter uma noção do que é uma rede ambiental. Ou seja, ela sugere a capacitação tanto do dirigente sindical quanto do trabalhador em questão ambiental. Aí você vai falar assim, poxa Luiz, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sou um inventor da roda, tá? Mas eu já passei por 3 conferências nacionais de meio ambiente. Só para você ter uma ideia, Toninho. Uma conferência nacional de meio ambiente, no dia da votação, sabe quanto tempo dura? A gente entra no plenário 9 da manhã. Sabe que hora que a gente sai? 11 da manhã do outro dia. Exaustivo, hein? Exaustivo, porque cada tema é discutido ali. E foi numa conferência dessa que nós conseguimos aprovar a criação da CIPA ambiental. Não é falar só de prevenção de acidente, mas de acidente de cunho ambiental. Faz 16 anos que foi aprovado. Não virou política de governo.
Não dá voto, Caju. Então, como que é feito isso? Por meio de palestras. Eu tenho escrito, eu estou escrevendo um livro a respeito dessa questão ambiental, de por que o meio ambiente é importante para o trabalhador. Tá? Um trabalhador doente, ele não vai produzir. Imagina uma linha de produção com 80 funcionários, 50 deles tiveram diarreia. Não vai conseguir trabalhar, vai ser afastado. Vai ser afastado, não produz. Então, é uma rede ambiental que ela visa capacitar o dirigente sindical e o trabalhador por meio de palestras. Se o sindicalista que está nos ouvindo, ele quiser entrar em contato com você para saber mais sobre isso, fora o blog, tem outro meio de entrar em comunicação com você? Não, tem pelo meu WhatsApp. Então, pausadamente, passe para eles, Caju. Meu WhatsApp é 11 95 691 4434. Vou repetir, 11 95 691 4434. Aí eu vou te passar o beabá de como que é isso, sabe? Tudo de forma didática, tá? E assim, é algo que visa o meio ambiente. Fazendo uma provocação, para quem está nos acompanhando, você sabe o que é DTA? Não, eu mesmo não sei. Não sei se você sabe, eu não sei. Doença transmissível através de alimentos. Quando você come uma salada de maionese, que ela está com salmonela, que é uma bactéria, é uma DTA. Vencido também? Vencido. Alimento vencido. É uma DTA. Alimento vencido. Entendeu? É uma DTA. São doenças, segundo profissionais da saúde, pelo que eu apurei, existem 250 doenças transmitidas por alimento contaminado, alimento que já está estragado. Então são bactérias e vírus que eles atacam o teu. Por exemplo, você comeu uma carne que está estragada, vai te prejudicar e pode até matar. E isso, nessas palestras, também vai ser abordado. Vai esclarecer. Tá? Então você vai a um hospital. Legal. Você vai tirar sangue, fazer exame de sangue. Aí você olha ali, o funcionário da saúde pegou uma seringa, mas o local que ele pegou a seringa está sujo. Contaminação. Tem que ficar esperto com isso. Por exemplo, hoje nós temos o celular, né? Beleza. Você sabia que a bateria do celular contém cádmio? E o cádmio é um material radioativo? Tá vendo? O Caju está entregando muito ouro, Caju. Segura um pouquinho pro pessoal pegar na... Não, o pessoal não vai deixar uma convidar para palestra. Sim. Você está entregando muito então, ouro. Então, não, olha, na palestra... Aí o pessoal vai ficar sabendo disso lá. Então, na palestra, a pessoa vai ter acesso a esses dados por meio deste livro. É um livro, vai dar o quê? 70 páginas. Que eu falo sobre questão ambiental. E assim, eu deixo bem claro, não é uma questão ideológica, é uma questão ambiental. De saúde. Então interessa para quem é sindicato de trabalhador, para quem é sindicato de empresa. Patronal. Ou a própria empresa. Própria empresa. Então, por exemplo, você empresário se interessou. Falou, legal, eu quero saber, tal, fazer uma palestra aqui na minha empresa a respeito disso, tal. Para quê? Para que esse trabalhador ele se torne agente multiplicador. Se interessou, vai ter que ligar para você no número 11 95 691 4434. E aproveitando que esse espaço aqui, como a gente está aí na era digital, você entre também aí no Amazon. Tem o meu livro que eu escrevi sobre desemprego. O flagelo do desemprego. Que eu deveria ter trazido aqui o livro e cometi esse ato falho de não trazer. Então você pode entrar onde? No Amazon. O Amazon, você clica lá no Amazon, livro, clica lá, O Flagelo do Desemprego, plataforma Amazon. Vai aparecer meu livro e nesse livro
que teve o prefácio... Você conta a sua história, a sua experiência nesse período ruim. E esse livro tem um prefácio de um amigo meu, Vitor Nuzzi, que a gente trabalhou junto no Diário Popular. O Vitor Nuzzi, ele é assim, um ícone do jornalismo sindical. É uma pessoa que escreve sobre o mundo sindical como poucos, muito respeitado. Ele fez esse prefácio. Quero trazê-lo aqui, Caju. Então, ele fez esse prefácio desse livro. O Vitor Nuzzi, ele é um camarada tão competente, ele conseguiu. É o único jornalista no Brasil que conseguiu fazer uma autobiografia do Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré, para quem não sabe, é o autor daquela célebre música, para não dizer que não falei das flores, que diz, né, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera. Ele é o autor dessa música. Quero convidá-lo aqui. Quero convidar. Entendeu? Pessoal, então chegamos ao final. Uma alegria imensa dessa conversa, esse bate-papo com o Caju, esse conhecimento dele. Você que estiver interessado na palestra que o Caju preparou, todo o conhecimento que ele tem, toda a experiência que ele tem, tanto na ação sindical, no meio ambiente, é importante para a sua empresa, é importante para o seu sindicato, para conscientizar a direção, de repente convidar os profissionais de RH, recursos humanos, CIPA e chamá-lo para essa palestra. Assinamos embaixo porque o Caju tem know-how, o Caju tem capacidade para isso. Caju, muito obrigado pela sua presença. Não vai ficar só nessa vez. Conto com a sua presença aqui novamente. E sua despedida pro pessoal aí, Caju. Não, eu agradeço muito ao espaço aqui, agradeço a você, agradeço ao Reginaldo Sena, conheço há bastante tempo, ao Lino, né, ao Cláudio Vespasiano, agradeço a todos e assim, o nosso conhecimento a gente tem que compartilhar, sabe? Então, como eu já passei, eu agora sou sexagenário, né? Eu já passei dos 60 anos. Então, sabe, eu acho que todo o conhecimento que eu fui adquirindo nesse tempo todo, aí, 36 anos de jornalismo e da própria vida, então acho que é hora da gente compartilhar esse conhecimento, passar adiante, para que mais pessoas possam ir fazendo essa roda girar. Eu vou fazer uma correção aqui do Caju, porque acaba sendo injusto não fazer essa correção. Ele não vai começar a compartilhar nada, porque ele já vem compartilhando há muito tempo. E um dos seus alunos, de quem aprendeu e continua aprendendo muito, sou eu. Estar no movimento sindical hoje, trabalhar no movimento sindical, eu devo a Luiz Alberto Alves Caju. A minha experiência no jornal também devo ao Luiz Alberto Caju. Enquanto editor-chefe da Folha Metropolitana e do Metro News, eu tive a honra de estar ao lado do Caju como editor de arte, trabalhando com ele, a honra de trabalhar com ele na assessoria dos sindicatos. Então, assim, conhecimento ele já vem espalhando, compartilhando faz muito tempo, e para mim é uma honra ter recebido o Caju assim, que você tenha aprendido bastante e não deixe de entrar em contato com o Caju, porque é simples assim, e até a próxima.